Muito bem. Então, essa é a última aula desse semestre, desse curso, que é Psicanálise e Desenvolvimento, né? Que tem sido dedicado à análise das teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Ele se foca nesse semestre na comparação, não é bem na comparação, mas só a comparação nessa última aula aqui, né, da obra de Daniel Stern e a apresentação da sua teoria do desenvolvimento dos sentidos do self, e de Donald Winnicott com a sua teoria do desenvolvimento do ser. Né? Muito bem. Todo este curso, todo esse tipo de análise que eu estou fazendo com vocês, ele parte de uma proposta que é a apresentação de uma matriz de análise histórico-crítica, onde eu destaco, né, para cada um dos autores que eu estou trabalhando, né, alguns pontos ou algumas perguntas que eu quero responder, né, para organizar o pensamento, para organizar depois a possibilidade, inclusive, de comparação entre um autor e outro, né? Então nós temos sempre um problema inicial, qual que é o problema empírico, clínico, do qual aquele autor parte, ou aquela teoria parte, né? Desse problema inicial partimos para o seu problema universal, que é de que maneira ele está olhando para o desenvolvimento, né? Depois nos dedicamos a verificar quais são as variáveis, qual é a sua caixa de ferramentas teóricas, os seus conceitos, né? Como instrumentos para a observação e descrição dos fenômenos, né? Nos dedicamos também dentro disso a explicitar qual é o modelo de homem que está em jogo, né? Isso é muito importante, porque isso em geral não aparece muito nas apresentações das teorias do desenvolvimento. E então apresentamos o que é, qual é o modelo de homem, o modelo ontológico envolvido ou analisado em cada um desses autores, né? Em seguida, qual foi o método, o caminho, né, de observação e de pensamento que esses autores fizeram para produzir a sua teoria do desenvolvimento, né? E apresentado então qual é o método, o caminho, né, para a construção deste pensamento, né? Observação clínica, quais as influências, quais os apoios teóricos, conceituais, filosóficos, né? E me dedico então, depois de ter apresentado tudo isso, quais são as fases ou como o desenvolvimento emocional é descrito, trabalhado, apresentado, né? E ao final dessa história, uma análise daí da utilidade, né, desta teoria, da utilidade, para que serve tudo isso, né? Para que campo de pesquisa serve, que tipo de problemas resolve. E é um momento também onde são apresentadas certas críticas ao modo como aquela teoria específica do desenvolvimento emocional está sendo apresentada, quais seriam os seus pontos de desenvolvimento, os seus pontos fracos, não de uma maneira completa, né, mas apenas para indicar que nenhuma dessas teorias, né, é a apresentação final da compreensão do desenvolvimento, né? Ela é uma proposta que visa resolver determinados problemas, né? E dentro disso sempre há problemas ainda não resolvidos, problemas em aberto, questões que ainda não foram bem explicitadas, né? Então é esse o quadro. Então, em primeiro lugar, vamos retomar e ver como que isso foi, agora é síntese de todo esse semestre de curso. Sim, muita interferência. Agora melhora? Melhorou. Tá, então vamos lá. Então, acho que o fone de ouvido deve causar alguma interferência, sim, né? Importante. Muito bem, então retomando agora a apresentação de Stern, essa síntese que eu venho retomando passo a passo, cada um dos itens analisados eu tenho retomado e analisado com vocês, né? Vou retomar sinteticamente todos esses elementos que são as conclusões retomadas ou a qual chegamos na análise
do texto de Winnicott, né? Stern parte como problema empírico básico, seu ponto de partida. A questão é qual é o paciente que chega no consultório, como aquela pessoa chegou a ser o que ela é, seja em termos da sua saúde, seja em termos dos seus sintomas, seja em termos da sua organização psicopatológica, né? Ou outra maneira de colocar isso é como aquela pessoa se constituiu enquanto a pessoa que está chegando ali no consultório, né? A partir daí, dessa questão, né, e apoiado não só na psicanálise, mas apoiado, ou seja, não só em teorias psicanalíticas tais como a de Melanie Klein, Margaret Mahler, né? Stern também se apoia na todo o campo das teorias do desenvolvimento, nos estudos de antropologia e mesmo até nas neurociências, né? Na neuropsicologia, por assim dizer, como um modo de apreensão e de informação para que ele construa, então, uma explicação de como aquela pessoa que chega no consultório tornou-se aquilo que ela é, aquilo que ela tem, aquilo que ela sofre, aquilo que o modo dela ser no mundo. E Stern então considera que isto deve ser visto a partir da compreensão do que é o self e dos modos de ser do self, ou os sentidos do self ao longo do desenvolvimento. Então ele coloca a questão dos modos de ser do self como o parâmetro ao qual ele vai acompanhar ao longo de todo o desenvolvimento, desde a sua origem até a maturidade do indivíduo, né? Depois, retomando toda essa questão de como que Stern trabalha, né, nós tomamos a pergunta sobre quais são os fundamentos operativos da construção da teoria do desenvolvimento, dos modos de ser do self, por assim dizer, né? Começamos aqui pela ontologia, né? E encontramos no texto de Stern enunciados muito explícitos dizendo que Stern considera existir um impulso para a sobrevivência, um impulso que seria pensado dentro de um quadro conceitual dado pelo pensamento darwinista, né? Esse seria um impulso a favor da espécie, por assim, né? Da sobrevivência da espécie, né? Este impulso se expressa na vida humana enquanto uma tendência à organização, que reitera o impulso para a sobrevivência, né? Essa é a ideia como fundamento ontológico das forças primordiais ou fundamentais que governam ou que impulsionam a natureza humana, né? E isso tudo se expressa certamente na vida em geral, mas focado naquilo que é o seu elemento organizador do pensamento, o self. O próprio self, ele é um princípio organizador do indivíduo e do mundo e da relação indivíduo-mundo, né? Então identificamos esse modelo ontológico em Stern e a partir daí também destacamos uma série de conceitos que Stern usa para observar, descrever, entender, né, como este self está no mundo, se desenvolve, suas aquisições, suas perturbações, né? E então encontramos termos aí na obra de Stern tais como self, modos de ser, um estado que ele chama de inatividade alerta lá do início do bebê, a percepção amodal, que é um tipo de percepção que vai modalizando, vai colocando as coisas em determinados esquemas, né? Ou uma percepção onde ainda não tem esses esquemas, né? Os afetos de vitalidade, né? Deixa eu só ver se tem alguém tentando entrar aqui, né? No nosso sim, né? Voltando aqui então ao nosso, eu sempre ouço um bip quando alguém quer entrar na aula.
né? Então, o que ele vai chamando de afetos de vitalidade, ilhas de consistência, agência ou autoria da ação, autocoerência, autoafetividade, autohistória, companheiro evocado, relacionar-se intersubjetivo, estrutura de eventos generalizados, representações de interações que foram generalizadas, momento presente, sinônimo de encontro que gera transformações nas relações psicoterapêuticas, vitalidade. Tem um outro que eu não coloquei assim, que é constelação materna, né? É um certo estado que a mulher fica quando dá à luz, né? Enfim, então nós não precisamos nos deter a esses diversos conceitos, mas mostrando a caixa de ferramentas conceituais que possibilita observar e descrever os acontecimentos, né? Seguindo então, agora nós temos ainda dentro dessa matriz, nós temos lá o foco central, né, que são as fases e dinâmicas do processo de desenvolvimento dos sensos do self, que na verdade Stern não gosta muito, né, do termo fase, ele acha isso muito estanque e chama isso de domínios, né, do processo de desenvolvimento, sendo que domínio aí tem o sentido de dinâmicas, né, dinâmicas que caracterizam um modo de ser do self no mundo, né? E essas dinâmicas, então ele fala, ele estabelece certas cronologias, mas essas dinâmicas começam nestas datas que eu estou indicando para vocês, mas seguem para a vida inteira, né? Então nós temos primeiro o domínio do self emergente, que se forma do nascimento à idade de 2 meses, né? Temos o domínio do self nuclear, né? Que se forma entre de 2 a 6 meses de idade, um self subjetivo que se forma entre o 7º e o 15º mês, subjetivo no sentido que começa a aparecer um sujeito diferente do mundo, né, com uma distinção maior entre sujeito e mundo, até que temos aí o próximo domínio, que é o self verbal, que diz respeito à aquisição da linguagem, que é a aquisição da possibilidade de falar das coisas por meios de conceitos, dado que palavras são conceitos, né, que se forma entre o 15º mês e o 3º ano de idade, e daí para frente a possibilidade de utilizar a linguagem e todos esses outros modos de ser do self para contar a própria história, para entender a história, para ter um passado, presente, futuro, colocar isso numa narrativa, né? E por isso Stern chama isso de self-narrativo, né? Que tem essa possibilidade de fazer todo esse encadeamento assim, de si mesmo, dos sentidos do self, e da própria história pessoal, grupal, cultural, universal, né? Essas são as fases, né, que vocês veem depois aqui apresentada nesse gráfico de Stern. Vocês veem que elas têm certos marcos aonde elas começam, vejam aqui, tem algumas coisas que começam talvez antes do nascimento, né, e depois temos outras fases que começam em determinado momento, como o do senso intersubjetivo do self, né, e depois o self verbal e o self narrativo, que começa aqui 3º ano, aqui 18º mês, aqui 9º mês, né? Mas tudo isso começa aqui e segue para a vida inteira, né? Segue para a vida inteira, sendo que depois dos 3 anos, todas essas dinâmicas estão presentes nos modos de ser e existir no mundo, né? Esse é o ponto importante aí de ser destacado dentro dessa história. Muito bem. De que maneira o Stern fez isso? Além de pegar dados de outras áreas do conhecimento, né, tais como todo o campo das teorias do desenvolvimento, o campo das neurociências, se vocês quiserem, e a psicanálise, né, integrando tudo isso, mas em termos de observação ele conjuga 2 modelos ou 2 modos de observação bem diferentes um do outro, né? Um modo que diz respeito à observação clínica, né? O paciente conta a sua história na relação com o terapeuta, né? Essa é a observação clínica subjetiva, se vocês quiserem, né? E junto com uma observação empírica objetiva,
né, que diz respeito à observação dos comportamentos. Né, por exemplo, aquele exemplo que eu falei para vocês do bebê deitado, apoiado, né, de um lado um paninho embebido com o leite da mãe, do outro lado um paninho embebido com o leite de uma outra mulher, e a criança assim apoiada, o bebê já distingue uma coisa com a outra, se dirige mais ao leite da mãe do que ao outro, né? Então esse é o que ele chama do bebê objetivo ou empírico, o bebê objetivo e o bebê clínico, né? E ele tenta conjugar estas duas informações, né? Uma alimentando a outra, né? E não não é bem encaixando, né? Uma estimula a outra e uma dá substância à outra, por assim dizer, resolvendo um grande problema epistemológico de como se organizam, de como podem ser juntados dados objetivos com dados subjetivos, né? Muito bem, dado que para fazer isso, ou você precisa transformar, diria Fritz Lang, né, Ronald Lang, ou transformar o dado subjetivo em objetivo e aí fazer as composições, ou vice-versa, transformar os objetivos em subjetivos, o que é muito difícil de ser feito, ou quase impossível de ser feito. Não é assim que Stern faz. Ele diz que os dados subjetivos dão uma certa alma ou totalidade para os dados empíricos, e os dados empíricos objetivos dão uma certa substância para esses dados gerais clínicos, né? Isso é um ponto importante, que é uma solução que Stern dá, mas vocês que trabalham em campos que fazem a composição dessas informações terão que encontrar uma solução, seja como essa como Stern apresenta, seja uma outra solução que possa parecer a vocês mais adequada para compor isso. De qualquer maneira, vocês terão que explicar como é que fizeram isso e como é que trabalharam com isso, né? Muito bem. E esse tipo de pesquisa de Stern vai servir tanto para a prática psicoterápica, né, para o avanço das práticas psicoterápicas, né, em especial ele se coloca como um psicanalista que tem esses avanços todos, né, feitos pela sua teoria do desenvolvimento do senso do self, né, e também todas as suas concepções, compreensões, ou essa teoria também servirá aos estudos de psicologia do desenvolvimento com observação empírica, objetiva, e até mesmo para as neurociências, né? Então tem uma ampla aplicabilidade, interesse e desenvolvimento nesse campo, né? Partindo agora para uma espécie de... Então esse é o quadro aí do desenvolvimento que ele apresenta dessa maneira na reedição do seu livro O Mundo Interpessoal do Bebê, que é publicado inicialmente em 85 e tem uma segunda edição revisada em 2000, né? Tem uma introdução bem importante que ele acrescenta algumas coisas, né, importantes, dentre elas essa última fase do self narrativo, que no livro inicial não aparecia como um domínio específico, né? E depois então partimos agora a uma certa crítica, uma certa avaliação disso, não de uma avaliação geral, assim, a gente sempre precisa se colocar num ponto de vista para poder fazer uma avaliação, e aqui no caso é uma avaliação do ponto de vista de Winnicott, que é o nosso interlocutor, o meu interlocutor com todos esses autores, né? Então o que nós poderíamos chamar esse item é críticas do ponto de vista da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott a Daniel Stern. Ou citando isso, nós poderíamos seguir comentando mais aprofundamento, com aprofundamento maior, com mais detalhe de todos esses aspectos desta crítica, mas eu quero só apontar o campo problemático de diálogo e discussão que está envolvido, né? O primeiro ponto é que o Winnicott talvez dissesse, ou dentro dessa perspectiva winnicottiana, que haveria uma certa obscuridade e imprecisão na noção do self. Ele é falado de diversas maneiras, mas sempre é o mesmo termo, e isso pode causar alguma confusão, né? E como em Winnicott nós temos diferenciações terminológicas importantes, né? Nós deveríamos considerar na compreensão dos modos de ser do self, né? Pensando dentro do esquema ao qual Winnicott desenvolve sua teoria, a ideia de
unidade do sujeito psicológico, em termos de um ego, em termos de um eu sou, né? E também uma unidade que chega, né, quando ele fala não basta chegar ao eu, que é um tipo de dinâmica relacional a dois corpos, é preciso chegar a uma coisa mais amadurecida, que é quando a pessoa se sente uma pessoa inteira no relacionamento com os outros, também sentidos como pessoas inteiras, que são relações a três corpos, né? Então o item 1 de uma crítica nesse diálogo aí seria retomando obscuridade e imprecisão na noção de self, o que nos levaria à consideração de modos específicos de ser e estar consigo mesmo e com o outro, né? Tais como o self propriamente dito, I am, whole person, né? Também nessa direção, uma outra crítica é que a falta de uma ontologia claramente estabelecida, né? Mas vocês podem dizer, mas você acabou de falar da ontologia dele? Sim, mas isso está solto dentro do seu texto, isso não está focado como uma questão que ele diz, eu penso o homem a partir deste modelo ontológico, né? O autor que lê Daniel Stern, se ele não estiver preocupado com essa questão, ele não enxergará muito claramente o que é esse modelo ontológico em jogo, em questão. E dentro desse modelo ontológico, né, uma coisa que seria apontada aí é que Stern tem um modelo naturalista, pensa o homem como mais uma espécie do mundo natural, né? E essa espécie tem como objetivo sobreviver no mundo, esse seu esquema de pensamento. Enquanto que em Winnicott nós vamos ter uma ontologia que não é naturalista, ela seria mais existencialista ou fenomenológica, ou colocada dentro do quadro da analítica existencial de Heidegger, onde podemos juntar todos esses elementos e dizer que o Winnicott se coloca dentro de uma perspectiva ou dentro de um pensamento que a gente caracteriza como sendo o do existencialismo moderno, né? E dentro dessa perspectiva, o homem tem um modo de ser específico que o distingue dos outros seres vivos e dos seres não vivos, o distingue de outros entes. Ele tem um modo de ser específico, ele tem um modo relacional específico e, mais do que isso, ele tem um conjunto de determinações, de relações causais que não são as mesmas que são pensadas dentro do mundo natural, né? Evidentemente aí aparece algo aí que diz respeito a alguma possibilidade de escolha ou alguma liberdade de decisão, né? Que ultrapassa a sequência de séries causais da natureza, aonde não existe liberdade ou escolha alguma, né? Então, nesse sentido, seria não é bem uma crítica, mas uma diferenciação, dizendo que em Stern não é considerada esta outra ontologia que se referiria mais e aí eu estou falando de Winnicott aqui, uma noção de ser, de continuar a ser, né, uma noção de tendência inata à integração como fazendo parte dessa ontologia, né, a própria noção da criatividade, de um modo mais amplo também da criatividade primária, como fazendo parte deste universo ontológico, né. Um outro ponto que não precisa de crítica, que não precisa ser colocado dentro dessa chave das diferenças epistemológicas ou das diferenças ontológicas e até mesmo metafísicas entre esses autores, é a questão de que o Stern não consideraria de uma maneira muito, ou consideraria pouco, né, a não consideração da transicionalidade e dos fenômenos transicionais e do tipo de realidade que ela estabelece, a realidade transicional, né, o que implicaria não só na consideração desses fenômenos de uma maneira mais, não que eles não os considerem em absoluto, mas teria um lugar mais amplo dentro do seu pensamento, né, como também o uso da teoria dos fenômenos transicionais para uma compreensão sobre a teoria da origem do símbolo, do pensamento simbólico e da própria entrada do homem na cultura. Isso não aparece dentro da obra de Winnicott, né? E dentro ainda dessa forma, que Stern não levaria muito em consideração
a apresentação de fenômenos que tem a estrutura do paradoxo, que é o caso dos objetos e fenômenos transicionais, que eles são do mundo interno e são do mundo externo ao mesmo tempo, eles são o sujeito e não são o sujeito ao mesmo tempo, esses são paradoxos que se mantêm como tal, né? Então isso nós não teríamos dentro da obra de Daniel Stern, né? Muito bem, dado este quadro assim, vamos agora então à obra de Winnicott, né? Retomando Winnicott, eu não cheguei a trabalhar muito com vocês isso, trabalhei isso em outros cursos meus, né? Então vou apresentar aqui de uma maneira muito sintética, né? Bem en passant, retomando a mesma matriz, para depois poder fazer algum esquema comparativo entre esses autores. Então, uma apresentação sintética da matriz crítica da teoria do desenvolvimento de Winnicott. A matriz é a mesma, as perguntas são as mesmas e vamos ver como essas respostas são dadas, né? O problema empírico básico, do qual parte o Winnicott, né, é que bebês, ele parte desse problema, tem bebês que adoecem muito cedo, né? Ele encontra nos psicóticos e nos borderlines, nas atitudes antissociais, né, aqueles que têm sintomas de atitudes antissociais, né, ele encontra determinadas expressões, sentidos ou experiências que não se encaixam bem dentro da teoria psicanalítica clássica, né, que pensa o homem em função das pulsões e do triângulo edípico, né, grosso modo. Assim, então ele vê que tem esses instrumentos estariam, digamos, não seriam muito bons para entender esses fenômenos aqui. E a partir então da análise desses fenômenos patológicos, mas também dos fenômenos saudáveis, como que é o desenvolvimento do bebê, como é que o bebê chega ao mundo, como é que o bebê se relaciona com o mundo, né, é que o Winnicott então vai fazer a sua teoria do desenvolvimento emocional, focado não tanto na maneira como administramos a vida instintual, mas focado na maneira como estamos no mundo, em termos de dependência e autonomia, né? E por isso que a sua teoria se chama uma teoria do desenvolvimento da dependência e da autonomia, né? E que eu avancei um pouco caracterizando isso como uma teoria do desenvolvimento do ser, dado que a ontologia winnicottiana é uma ontologia que tem esses aspectos existencialistas, humanistas e fenomenológicos que apontei para vocês, né? Então, quando a gente vai falando sobre os fundamentos operativos e vai destacando a ontologia, nós encontramos como elementos dessa ontologia a necessidade de ser, uma tendência inata à integração, aquilo que ele chama de impulso amoroso primitivo e o que ele chama de elaboração imaginativa, né? O impulso amoroso primitivo se confunde com a vitalidade, né? E depois tem outros modos de expressão na vida e no mundo, né? E a elaboração imaginativa é um processo de dar sentido aos acontecimentos existenciais, que é feita de diversas maneiras pelo homem, né, ao longo do seu desenvolvimento, às vezes mais primitivas, né, elaboração imaginativa das funções corporais, ou muito mais matura, como o sonho, a própria criatividade na obra de arte, o entendimento do mundo, né, as projeções, introjeções, todos esses seriam modos de elaboração imaginativa e inclusive as formas patológicas de viver as perturbações que dão sentido a essas experiências sintomáticas ou problemáticas da natureza humana, todos teriam a ver com esse aspecto de dar sentido aos acontecimentos existenciais, né? E depois, como nos dirigimos também à semântica, ao conjunto de conceitos que o Winnicott utiliza, a sua caixa de ferramentas, e podemos ter até um dicionário de como, do mesmo jeito que temos um vocabulário de psicanálise, temos a linguagem de Winnicott, que é um livro feito por Jan Abram, né? E aí nós temos então a noção de falso e verdadeiro self, objetos e fenômenos transicionais, a ação de brincar e de espaço potencial, o paradoxo de encontrar e criar e encontrar o objeto, preocupação materna primária, invasão e falha ambiental, dependência absoluta, relativa, ilusão de onipotência, objeto subjetivo, elaboração imaginativa, ser, continuidade de ser, enfim, uma série de termos que vocês têm apontados aqui, que fazem parte do conjunto de instrumentos que o Winnicott utiliza
para apreender o mundo e para descrever, né, como se dão os modos de ser no mundo, os modos relacionais e os modos de ser consigo mesmo, por assim dizer, né? E o Winnicott apresenta a sua teoria do desenvolvimento emocional, a sua teoria da dependência, né, em termos de fases, né? Então, e ele vai colocar essas fases pensadas em termos, em geral, no seu texto, em termos da dependência, né? Fase da dependência absoluta, fase da dependência que é do 0 ao quarto mês, fase da dependência relativa, do quarto mês a 1 ano e meio. Depois ele fala a fase rumo à independência, que vai de 1 ano e meio até o final da vida. Eu achei muito grande. Dividi isso em duas fases, as duas também grandes, mas pelo menos elas têm, caracterizam cronologicamente períodos um pouco mais objetivos, né? E reformulei para ser coerente com a formulação anterior. Chamei essa fase independência relativa infantil, que é de 1 ano e meio até a adolescência, né? Ou até até esse início, né? Até a latência, se vocês quiserem, e depois a independência relativa adulta, que é da passada a latência, a adolescência, até a morte, né? Que tem dinâmicas específicas aí, né? O método, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, apresentando uma série de pranchas para vocês, figurações desse processo, né, que eu não vou comentar, mas vou mostrar como que isso está formulado, né, e o Winnicott chegou a isso, né, de que maneira? Pela clínica, né, pela observação clínica, né. Ele não faz experimento, como também fez externo, mas ele se dedica à observação clínica, tanto no seu consultório como analista, né, quanto no hospital onde ele trabalhava, e mesmo as observações naturais, por assim dizer, que não estão dentro de contextos psicoterápicos, né. Então, e é daí que ele retira as suas observações, os seus dados empíricos para construir a sua teoria do desenvolvimento emocional focada na dependência, né. E isso tudo, evidentemente, serve para a clínica, não só a psicanalítica, mas toda a psicoterapia, serve para o trabalho do pediatra, do encontro do médico, serve para a pedagogia, serve para a assistência social, serve para todo tipo de cuidado humano, serve para terapeutas ocupacionais, serve para fisioterapeutas, né? E até mesmo para os cuidados religiosos, né? Não dentro de uma teoria religiosa, mas dentro da teoria do entendimento do que é o encontro humano, né, que eu chamei tudo isso de clínica do cuidado ou de uma ética do cuidado, né. Então toda a obra de Winnicott vai nessa direção. Haveria todo um campo aí ainda para ser desenvolvido que diz respeito à utilidade das compreensões que o Winnicott faz do desenvolvimento para os estudos de neurociência, né. Mas isso está muito pouco feito, estamos caminhando muito vagarosamente para isso, né? Como também dentro do campo da ação social, da atitude antissocial, né? Digamos, da ação, da sua teoria da atitude antissocial para a sociedade de um modo mais amplo. Então nós vemos que a sua teoria tem uma aplicabilidade para muito além da área psi e até mesmo para a área da filosofia, né, colocando questões importantes aí para o filósofo poder fazer os seus sistemas metafísicos, os seus sistemas gerais, né? Muito bem. No meu livro, Por que Winnicott, eu fiz retomando o texto de Freud, O Interesse Científico da Psicanálise, fiz a mesma estrutura, o interesse da teoria winnicottiana para a pedagogia, para a sociologia, para a filosofia, para a educação, para a medicina e assim por diante, mostrando o valor heurístico, né, e a potencialidade, né, de utilização da teoria winnicottiana para essas outras áreas do conhecimento, né. O Winnicott fala assim, e no seu desenvolvimento, né, fica bem claro que ele apresenta claramente uma questão da sua ontologia focada na noção de ser. Isso não é só en passant, ele aponta claramente, especial em natureza humana, né, como que ele considera
que o seu modelo de homem como focado na noção de ser, né? Então não é uma questão lateral, assim. E mesmo eu mesmo, um dos meus artigos, que está num capítulo de livro que eu vou falar agora daqui a pouco, me dediquei a verificar todos os momentos da obra de Winnicott onde ele usa a noção de ser, e vemos que inicialmente ele usa de uma maneira muito corriqueira, familiar, assim, e é na década de 60 que ele usa de uma maneira conceitual mais precisa. Então retomei todos os momentos em que ele faz isso e comentei os sentidos e o contexto, né, em que ele dá para este termo, né? E pensando nisso e dando esta importância para este elemento do seu pensamento, estruturante do seu pensamento, que é a noção de ser, né, eu também caracterizei a teoria de desenvolvimento emocional de Winnicott como sendo uma teoria do desenvolvimento do ser, aonde eu vou apresentar os diversos modos de ser no mundo, muito próximo de Stern, né? Modos de ser do self, modos de ser do ser, né? E aí vamos apresentar, eu retomo isso um pouco mais para frente, para poder comentar com vocês aí um detalhamento, aprofundamento do pensamento de Winnicott, né? A diferença é que a compreensão dos modos de ser do self para os modos de ser do ser, de um modo geral, assim, é que no self ele faz uma amálgama muito grande entre o self se apresenta de diversas maneiras e é sempre o mesmo termo. No caso de Winnicott, o ser se apresenta de diversas maneiras e não é sempre o mesmo termo. Não é sempre o mesmo nome, não é sempre a mesma dinâmica que está ali envolvida. Certo que há uma proximidade muito grande entre o pensamento desses dois autores, e eu diria que eu não conheço nenhum estudo externo Winnicott, isso ainda está a ser feito e é um amplo campo de pesquisa para, seja no campo da academia, mestrados, doutorados, pós-doutorados, seja no campo fora da academia, no campo clínico, para ser desenvolvido. Aí, né, a Silvia, que faz pós-doutorado comigo, está desenvolvendo um dos aspectos deste pensamento, né? Então, pensando nisso, que o Winnicott tem uma teoria do desenvolvimento do ser, isso foi objeto da tese da minha livre docência, defendida em 2017, e publicada como livro agora no início de 2020, né, o Psicanálise do Ser, pela editora da USP, com apoio da FAPESP, né, e neste livro eu retomo toda a teoria do desenvolvimento emocional, né, descrevo com detalhe, né, e tentei fazer um texto de fácil leitura. Então puxei todas as notas e referências para notas de pé de página para o pesquisador, né, e isso faz então que o texto seja mais corrido. E às vezes precisava explicar uma ou outra coisa conceitual de Winnicott um pouco mais complexa, então eu criei verbetes ao final, né, para que você pudesse ao mesmo tempo ler o texto e entender o desenvolvimento como um filme que você vai vendo, né, e depois você pudesse estudar os verbetes em específico ou ir nas notas de rodapé para verificar aonde o Winnicott falou aquelas coisas ou se apoiou para aquelas coisas, né. Então isso está nesse meu livro, né, que foi lançado em janeiro, e por conta da pandemia nós não tivemos oportunidade ainda de fazer o lançamento desse livro. Talvez no ano que vem a gente ainda consiga fazer algum evento para poder comentar o que tem neste livro, tá ok? E então, tendo essa questão da psicanálise do ser como fundamento, como modo estruturante de entender a obra de Winnicott, né, e para fornecer ao leitor uma visão do que é isso, sem que ele precise gastar 30 anos para poder entender isso dentro do seu pensamento, né, que é mais ou menos esse tempo que eu tenho aí, estou me dedicando à obra de Winnicott, né. Então eu vou apresentar essas pranchas para vocês, que são figurações do processo de desenvolvimento do ser, que estão lá no meu livro. Aqui elas estão mais coloridas, assim, mas no livro, por conta de economia, não dava para publicar as pranchas de modo colorido, eles estão em preto e branco, em tons de cinza, por assim dizer, né? Eu começo com uma prancha como essa que vocês podem observar, que diz respeito ao que existe antes que o ser humano chegue no mundo,
né, que cada indivíduo chegue ao mundo, quer dizer, né, e é todo um campo de uma ontologia focada nessa na noção de ser, né, e como que o Winnicott explica como é que é essa passagem, como que chegamos ao ser, a gente vem do não ser e vai para o ser, tem uma série de especificações aqui, né, inclusive algumas associações com o pensamento de Heidegger, né, quando Heidegger fala o que é o Dasein e o que é o mundo para o homem, né? Muito bem. Depois eu me dedico a uma prancha que não aparece, ou aparece muito pouco na obra de Winnicott, que diz respeito à vida intrauterina, né? É claro que o Winnicott considera que acontece um monte de coisas lá, mas ele não chega a se dedicar muito a escrever um capítulo ou alguma coisa sobre isso, né? E é a partir daí então que começa propriamente assim a sua teoria do desenvolvimento emocional. Para entender essa teoria e para poder ter essa visão geral, vocês veem aqui lá, né, nessa prancha que fala sobre a vida intrauterina, né, que eu dividi em faixas, né? Uma faixa que vai falar sobre os modos de ser, estar no mundo, modos de se relacionar, uma outra faixa horizontal que diz respeito às experiências de integração que o indivíduo vive, depois uma outra faixa que diz respeito às duas grandes linhas do desenvolvimento que o Winnicott coloca, que é a linha do desenvolvimento do ser ou do ego, ou essa linha identitária, e a linha do desenvolvimento da vida instintual, né? Também essas duas coisas às vezes juntas, às vezes separadas, às vezes comungadas, às vezes sentidas como separadas. Isso tudo está ao longo de todo o processo de desenvolvimento, né? E uma faixa final falando sobre a ontologia, né? E sobre os fundamentos motores que impulsionam a natureza humana. Essas faixas estarão presentes em todas as outras pranchas, né? E assim vocês têm hierarquias e entendimentos, né? E vocês podem então entender essa teoria do desenvolvimento do ser sem que precise ter o entendimento pleno de todos esses elementos de Winnicott, por assim dizer, né? Muito bem, então daí vem as fases propriamente ditas, a fase da dependência absoluta, né? Então tem aqui é uma complexidade enorme desses slides, isso são slides para serem estudados, né? Eu mais para frente vou retomar um curso sobre a teoria do desenvolvimento, me dedicando a analisar cada uma dessas pranchas mais detalhadamente, cada um dos fenômenos aí envolvidos, né? Não sei exatamente quando vou fazer isso, mas vocês serão avisados quando farei. Então aqui nessas pranchas se mescla algumas formulações sintéticas da minha parte com algumas citações de Winnicott, dando referência aonde ele afirma ou aonde se sustenta essas afirmações que eu estou fazendo, né? Isso tudo aparece referências me apoiando tanto nas obras completas de Winnicott, né, que foram publicadas em 2017, agora em ordem cronológica pela Oxford, né? Então eu dou a referência de paginação destes elementos, assim, para vocês poderem encontrar, e evidentemente, como isso não está disponível ainda em português, né, eu dou a paginação dos textos em português para que vocês possam encontrar naquilo que está publicado em termos da nossa disposição, por assim dizer, né? Muito bem. Então temos essa fase da dependência absoluta, do nascimento até mais ou menos o quarto mês. Depois temos a fase da dependência relativa, que vai do quarto mês a 1 ano e meio, com uma série de fenômenos aí envolvidos, dentre eles a transicionalidade, a fase do uso do objeto, e termina, né, com o momento onde o sujeito chega no eu. Eu sou e todo o resto do mundo é não eu. E entramos então na fase da independência relativa infantil, que vai deste início eu sou até o final da latência e a entrada na adolescência. Também aqui uma série de fenômenos. Vejam como aqui no centro disso, quando eu chego a ser uma pessoa inteira, quando começam então propriamente as relações a três corpos, ou as relações edípicas, né? Há uma série de acontecimentos aí envolvidos, de integrações aí envolvidas, né? Então isso é importante de ser destacado como elemento. E por fim,
a última fase desse processo de desenvolvimento emocional, né, que vai da adolescência, passa pela vida adulta e finaliza com a morte, que é o último dos acontecimentos integrativos. Né? Por quê? Porque na hora que eu morro, eu tenho a última das experiências que fecha a minha história. Né? Por isso ele integra toda a minha história. Né? E então há todo é interessante que o Winnicott coloca isso como uma experiência de integração. Né? Então, muito interessante esse tipo de possibilidade. Né? E isso tudo então dá essa formulação do que seria a teoria do desenvolvimento do ser, ou a teoria do desenvolvimento da dependência do ponto de vista de Winnicott. Né? Da mesma maneira que fiz com Stern, né, o Winnicott também é um autor a ser criticado, aonde ele exagerou, aonde ele entendeu, aonde há pontos obscuros no seu pensamento, e eu vou destacar alguns pontos, né, colocando a serem desenvolvidos. Né. Um deles é o fato de que, de fato, pensando na obra de Stern, o Winnicott não se dedicou a poder construir observações objetivas com a sua teoria. Ele diria, bom, não me dediquei porque isso não era meu foco, não era meu interesse. Sim, mas o desenvolvimento desse pensamento talvez devesse se utilizar daquilo que Stern fez e, dentro do contexto do que Stern fez, analisar o poder fazer experimentos para entender o que acontece objetivamente. Um desses experimentos que poderíamos fazer, né, vejam, eu já mostrei para vocês, acho que, onde é que está? Só um minuto. O meu livro da Beatriz Bibi estava aqui, não sei onde foi parar. Mas eu falei para vocês do livro de Beatriz Bibi, onde ela faz observação de bebê com mãe, coloca a câmera, um em cada um, e ela analisa tudo aquilo dentro da chave da teoria do apego, né? E vai tentar ler tudo em função do apego. Né? Nós podemos pegar o mesmo material e ler não em função da teoria do apego, mas ler em função da teoria da dependência, da teoria o bebê cria o seio no qual vive. Né? Então, dentro desse aspecto, nós teríamos o mesmo instrumento empírico, né? E poderíamos tirar conclusões outras que não invalidam nem validam os experimentos de Beatriz Bibi, né? Mas poderiam dar uma outra chave, né, para o desenvolvimento das observações empíricas dentro deste contexto. Né? Bom, uma outra crítica a ser feita ao Winnicott é que ele exagera na consideração da profunda e radical imaturidade do bebê. Né? E isso também é apoiado em Stern, porque Stern mostra lá que o bebê já consegue fazer distinções importantes. E o Winnicott diria, o bebê não faz distinção alguma. Não é bem isso que ele diz, né? Mas eu diria que, se do ponto de vista de Stern, seria muito, do ponto de vista da contribuição para o pensamento de Stern, seria muito importante distinguir o que é vivido do ponto de vista do bebê e o que é apreendido do ponto de vista do observador. E se entrássemos na questão do que é que o bebê vive como sendo uma criação sua e do que é que ele vive como sendo um encontro com algo que existe no mundo e não é criação sua, nós teríamos um avanço no pensamento de Stern. Né? Como aqui, né, por essas descobertas, por esses entendimentos dentro do pensamento de Stern, nós teríamos aí um entendimento e um aprofundamento do pensamento. Não, ninguém me chama aqui. Né? Do pensamento de Winnicott, em termos de relativizar um pouco a sua tese da imaturidade radical do bebê. Né? Uma outra coisa que se criticaria, que não temos em Winnicott, é uma falta de apoio e referência em outras áreas do conhecimento, tal como as neurociências e antropologia, né? Que ainda isso não foi feito, mas pode ser feito. Há todo um campo possível e muito interessante de ser feito nessa direção. Depois, ainda como crítica ao Winnicott, algumas hipóteses que diz respeito, que parece que o Winnicott foi um pouco redutor
ou no seu pensamento para analisar algumas expressões psicopatológicas ou alguns sintomas, né, em especial sobre o autismo, né, que o Winnicott basicamente vai acabar se referindo a isso como fruto de uma falha ambiental, mas que talvez nós devêssemos ampliar um pouco para a ideia de que o autismo é um fenômeno patológico extremamente complexo, onde deveríamos talvez considerar, como tem sido feito atualmente, tantas determinações, possíveis determinações corporais, possíveis determinações ambientais, possíveis determinações de desenvolvimento neurofisiológico e etc. Né? Ou a ideia de que sem essa consideração da polifactorialidade do que é a causa do autismo, correríamos o risco de culpabilizar a mãe por ter um filho autista, o que clinicamente não ajuda em nada o tratamento de um paciente autista. Né? Depois, uma outra crítica ao Winnicott, dizendo que a sua teoria da atitude antissocial da delinquência, né, focada num único ponto, que é a deprivação, né, talvez não leve em consideração uma série de outros fenômenos do desenvolvimento que podem dizer respeito ao surgimento da violência e da delinquência, que não só esse da deprivação. Né? E também a questão das adicções, que o Winnicott se refere como advindo de falhas na transicionalidade, né? E que já Joyce McDougall amplia muito o pensamento de Winnicott, referindo-se a problemas que ocorrem antes da fase da transicionalidade e depois da fase da transicionalidade. Né? Então, de um modo geral, ao pensar o desenvolvimento, uma outra coisa que vem, uma crítica que viria de Stern, é que o Winnicott colocou isso, tal fase, tal problema, tal patologia. Né? E o Daniel Stern vai falar, olha, isso é mecânico demais, ou simples demais, as coisas são mais complicadas do que isso. Né? Vejam, todos são campos de desenvolvimento, de percepção, e de entendimento e de pesquisa ainda a serem feitos, né? Tanto no campo de Stern quanto no campo de Winnicott. Né? Muito bem. Vamos ao final, então. Esse é o último slide dessa primeira parte da aula, onde eu estaria comentando agora, voltando com vocês e colocando lado a lado, né, Stern e Winnicott. Né? Então, de um lado, né, os domínios dos sentidos do self, do outro lado, as fases do desenvolvimento. Né? Vejam que eles têm certas proximidades cronológicas, mas não são as mesmas. Tem certas diferenças e tem fenômenos aí, né, que são colocados cronologicamente. Né? Então eu coloquei um certo paralelo, né? E o interessante de ver isso não é tentar fazer a síntese, é tentar ver o que o Stern descreveu em termos de fenômenos de um lado do pensamento, né? E o que o Winnicott descreveu enquanto fenômenos pessoais e relacionais do outro lado. Que aquisições são feitas aqui, que aquisições são feitas aqui. Perguntas do tipo, aonde surge a noção de temporalidade, de espacialidade, quando surge o eu, e ser isso enquanto sujeito psicológico diferente do outro. Né? Tudo isso são questões que seriam importantes de verificar num campo ou no outro. Tá, okay? De uma maneira ou de outra, o clínico e o educador e todo aquele que se dedica, por assim dizer, ao cuidado da natureza humana, ele precisa de uma teoria do desenvolvimento, né, para entender o processo, para entender o que é a saúde, para ter aquilo como referência e para entender as patologias. E, inclusive, para saber aonde ele quer chegar com as suas atividades, né, por assim dizer. E, por fim, aqui, né, de um lado, essa distinção da questão da ontologia, darwinista, naturalista do ponto de vista de Stern e existencialista, fenomenológica, da analítica existencial, não naturalista do ponto de vista de Winnicott. E aqui, digamos, não há síntese, não há uma ruptura. Não propriamente uma ruptura, eu acho que é uma cisão, há uma impossibilidade de você conjugar essas duas coisas. Ok? Não há como, talvez, fazer uma síntese disso, ainda que uma possa iluminar a outra, né? Feito essa apresentação assim, né,
das fases, tudo, esse é o quadro geral, que nós colocaríamos uma proposta de diálogo e intercooperação, né? Intercooperação entre de Winnicott para externo e de externo para Winnicott, né? Então nós teríamos aí que colocar esses temas, por um lado, explicitar qual a ontologia de referência, o que já fizemos um pouco, o que já fiz nesse curso com vocês, reformular o sentido do self, considerando agora, veja, isso tudo que eu estou falando serve para os dois, né? Serve como uma chave dupla que você pode utilizar nos dois sistemas, né? Nos sistemas, quer dizer, se o Winnicott está contribuindo para externo, o sistema é externo, como é que eu amplio esse sistema? Se externo está contribuindo para o Winnicott, como é que o Winnicott é estudado, ampliado, né? Cada sistema ampliado em si mesmo, na sua linguagem, na sua semântica, nos seus problemas, né? Então, outro ponto importante de discussão seria reformular os sentidos do self, considerando agora os sentidos, os modos de ser e estar no mundo, né? Considerando agora não só o self, mas os termos correlatos, tais como I am, holy person e a própria noção de ego, né? Outro int, compor esses modos de ser e estar no mundo com as fases do desenvolvimento do ser, né? Focados na questão da dependência e dos modos de estar integrado, né? Redescrever as conquistas da diferenciação eu-outro, introduzir os fenômenos transicionais, enunciar qual a teoria que explica como o homem entra no mundo da cultura, enunciar uma teoria da agressividade, recompor os dados apresentados por externo no quadro do paradigma de Winnicott, ou numa direção inversa, recompor os dados apresentados por Winnicott no quadro do paradigma, ou no quadro do modelo do sistema semântico teórico de Daniel Stern, né? Muito bem, então esse é o quadro geral do que eu tinha para apresentar aqui para vocês. Deixa eu parar a apresentação, né? Ok, né? Então vamos agora abrir para discussão, para intervenção de vocês, comentários, né? Enquanto eu terminei, deixa eu deixar isso aqui. Ok, então deixa eu ver. Muito bem, né? Esse link aqui Georgiano colocou é o link do evento que vamos ter no sábado, né? Para qual todos estão convidados aqui, tá bom? Muito bem, gente, deixa eu só parar uma coisa aqui.